Meu amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengando, a sexta rodada da Série A terminou agora, há poucos minutos, com a vitória do Bragantino na Vila Belmiro contra o Santos por 2-1. Podia ter sido até mais, porque no primeiro tempo o Sacha, na pequena área, chutou e o goleiro do Santos fez uma grande defesa. O goleiro do Santos que falhou no gol do La Quintana, na minha opinião, no segundo tempo. O segundo gol do Bragantino. O Bragantino venceu com dois gols, um gol do Sacha, um do La Quintana. O Santos batalhou muito, lutou muito, mas muita bola na área, buscando tiquinho, falta criatividade quando não tem o Neymar. No final acabou premiada essa luta com um gol nos acréscimos, mas não foi suficiente para que o Santos vencesse. Continua no Z4 e o Bragantino continua no topo da tabela, ali ao lado de Flamengo, Palmeiras e tal. Não no topo, né? No topo agora está o Flamengo, mas bem colocado. O time é bem organizado, estava ganhando todos os jogos de 1-0. Hoje levou um gol depois de muito tempo, mas muito no fim, né? Praticamente não teve mais um minuto de jogo, mas fez dois, né? Fazia 1-0, agora fez dois e acabou vencendo por 2-1. A rodada foi boa para duas equipes, né? Para o Inter também foi boa, para o Inter, mas além do Bragantino e do Inter, para Botafogo e Flamengo. O Flamengo, porque recebeu o Corinthians no Maracanã, venceu por 4-0, poderia ter sido até mais, e por mais que o Rossi tenha feito uma defesa muito boa no primeiro tempo no chute do jogador do Corinthians, o Flamengo fez o gol logo de cara, com 5 minutos. É aquela diferença do fazer o gol cedo. Se naquele jogo com o Central Córdoba, como eu falei, com aquela jogada aos 3 minutos, o Juninho toca para o Arrascaeta entra com bola e tudo, era outro jogo. Hoje fez, o que Cebolinha fez, a sua jogada característica, cortou para o meio, bateu e acertou um belíssimo chute. Pouco depois, Pulgar enfia uma bola muito bonita, o Pedro ajeita, o Arrascaeta recebe de frente para o crime e faz 2-0. Depois o Hugo Souza, que no segundo tempo fez algumas defesas importantes, falha naquele seu fundamento, que é o seu fundamento mais fraco, com a bola no pé, na saída de bola, dá o gol para o Flamengo e o Pedro aproveita e o erro do goleiro corintiano faz 3-0. O primeiro tempo vira 3-0. No segundo tempo, o Flamengo teve chances, o Hugo defendeu, o Corinthians não esteve tão bem. Por mais que tenha levado muito mais gol no primeiro tempo, acabou sendo até um pouco mais agudo no primeiro tempo. Sem o Memphis, o time criou menos e o Memphis saiu machucado. E acabou levando um gol num pênalti muito duvidoso, na minha opinião, o quarto gol do Flamengo, quando teve poucos minutos antes um lance claro de pênalti para mim em cima do Cebolinha, muito mais claro do que esse. É um lance, aqui em casa uns acharam que foi, outros acharam que não, foi um lance que não é 100%, acho que o VAR não deveria ter chamado, mas chamou, o juiz olhou, não vou dizer que ele errou, é um lance muito difícil. O fato é que foi pênalti, né? O juiz que determina, e o Flamengo com o Pedro fez 4-0. Grande atuação do Cebolinha, do Pedro e do Arrascaeta, o time jogou sólido, foi bem, e venceu com muita autoridade. Né? Poderia ter sido até mais, mas terminou 4 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. Muito expressivo o resultado do Flamengo. E aí o Flamengo assumiu a liderança do campeonato. Por quê? Reassumiu, né? Porque o Palmeiras jogou em São Paulo, jogou bem, eu vi o jogo. Não foi um jogo de muitas defesas de goleiro, não, mas o jogo taticamente, tecnicamente foi muito bom. E o Palmeiras perdeu para o Bahia por 1-0, gol do Kaique nos acréscimos. O Kaique fez uma jogada muito bonita e o Bahia fez 1-0. A vitória poderia ter sorrido para qualquer um dos dois. Acho que o empate seria mais justo pelo que os dois fizeram. Mas no momento que o Palmeiras era melhor, depois que o Paulinho entrou e o Everton Ribeiro saiu no Bahia e tal, parecia que o Palmeiras ou venceria no abafa ou empataria. O Bahia acertou a jogada e fez o gol da vitória, um para o Bahia, 0 para o Palmeiras em São Paulo. Esse resultado tirou o Palmeiras da liderança do campeonato. E por isso eu disse que a rodada foi boa para o Botafogo, porque ele tinha 8 pontos de desvantagem para o líder, agora tem 6. O Botafogo finalmente jogou bem na rodada. Dominou o Fluminense amplamente no primeiro tempo, só que não fez os gols, é o defeito do time. Fez um só com o Vitinho, uma jogada do Igor Jesus, cruzamento, bola rolada, o Vitinho fez o gol. No segundo tempo, já nos acréscimos, fez o segundo gol. Poderia ter feito muito mais gols. O Arthur perdeu um gol no segundo tempo, teve bola na trave. Por mais que no segundo tempo o Fluminense melhorou, o Arias bateu uma falta lindamente no travessão. Teve um chute também no ângulo que o John pegou. E no final teve um lance polêmico lá do Arias pedindo pênalti e tal, mesma coisa. Uns acham que foi, outros acham que não, mas nesse jogo o juiz não quis olhar no monitor, não. Ele teve certeza de que não foi pênalti. Eu não achei pênalti, alguns colegas acharam. Para você ver como é que é dúbio o lance, a transmissão da Rádio Globo, onde eu via, o Aiello, né, e a menina que comentou o jogo,
acho que é Bela, me fugiu o nome, perdão, acharam pênalti. Na televisão, no Premiere, onde eu assistia, os comentaristas não acharam pênalti. Então é um lance que cada um tem a sua interpretação, o lance do Grego em cima do Arias. Fato é que o Botafogo venceu por 2-0 e subiu bem, né? Estava ali na porta do Z4, mas com os empates de Atlético, que empatou com o Mirassol, empate de muitos empates, São Paulo com o Ceará, né? O Fortaleza com o Sport, tal, o Botafogo subiu bem na tabela. Bom, no sábado também tivemos Sport Fortaleza 0-0. Fortaleza jogou com 3 titulares só. O Sport até que jogou bem. A torcida do Sport mais uma vez pediu a saída do Pepa. Cara, eu não sei se o Pepa deve ficar técnico do Sport. O Sport melhorou, mas o que o Pepa vai fazer se o Carlos Alberto entrou sozinho e perdeu o gol? Eu não sei. Enfim, aí cada um tem a sua opinião, se é culpa do Pepa, ou se é culpa do grupo, ou se o grupo não está pronto para a Série A, enfim. Eu preciso ver um pouquinho mais do esporte, não vou julgar o treinador do esporte, fato que ele é do Retiro toda, ofendeu o Pepe e tal, uma boa parte, né, toda a maneira de dizer, dos torcedores, não foi bom. E o Fortaleza reclama de uma bola que é um lance que aparentemente a bola entra completamente. É um lance que o chip resolve, é um lance que o bom senso do VAR resolve, enfim. Está muito difícil a questão da arbitragem. Eu vou falar isso amanhã na live Raiz, no meu destaque inicial. Amanhã, 9 horas, gente. 9 horas, eu talvez não consiga chegar a 9, né, por conta do trabalho, mas 9h20 já estou entrando e a galera 9 horas está no ar. Bruno, Brian, Marcelo, enfim. Mais 9 horas da noite. Mas eu estava falando do jogo, então foi 0-0 Fortaleza e o Sport não andou, o Fortaleza também não, né? Ficaram ali um pontinho só para cada um. Ceará e São Paulo também foi 1-1, esse jogo eu não vi. Bom, outros jogos da rodada. Agora falei do Bragantino, o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1-0, o Carille foi demitido. Meu Deus, mais um técnico demitido, os clubes pagando o treinador. Eu não vi o jogo do Vasco, mas foi um dos poucos jogos de hoje que eu não vi, mas soube pelos melhores momentos, vi que o Vasco jogou bem. O Cássio foi um dos melhores em campo, depois chorou, né, por causa da pressão que ele sofreu, porque acho que ele falhou no segundo gol do Palestino na Sul-Americana e tal, porque o escanteio é uma falha dele, o gol, não sei não bota essa culpa toda no Cássio, mas hoje ele foi muito bem e o Cruzeiro venceu por 1-0 o gol do Christian. Ele aproveitou uma jogada, a bola foi cruzada, rolada para o meio da área, o Caio Jorge divide com a zaga do Vasco, ela sobra para o Christian fazer o gol do Cruzeiro, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vasco. E o cara ele caiu, né? O Vasco vive aí um momento agora de mudança de treinador. Não acho que era para isso, mas enfim. Então, a rodada foi basicamente essa, com o Mirassol e Atlético Mineiro empatando no Maião em 2-2. Né? O Mirassol fez 1-0, o Atlético virou, e no finalzinho o Reinaldo fez o gol do Mirassol, e o Mirassol empatou mais um jogo no campeonato. Tem uma vitória, um empate, uma vitória, uma derrota, e o resto, todos os jogos empatou. No Barradão, o Vitória saiu perdendo para o Grêmio, mas o Carlinhos, ex-Flamengo, Carlinhos de cabeça, empatou. Um para o Vitória, um para o Grêmio. Só também que não ajudou o Vitória a sair lá de baixo, não ajuda o Grêmio a sair lá de trás e tal. Mas foi o resultado em Salvador, na Bahia. Então foi isso, gente. Flamengo. Queria falar, vou falar lá na live mais um pouquinho do Flamengo em Quito, na quarta-feira, na quinta-feira. Foi 0-0, o Flamengo não jogou bem. O time sentiu fisicamente, sentiu a velocidade da bola diferente, mas conseguiu trazer um ponto precioso para o Brasil. Agora o Flamengo precisa pontuar contra o Córdoba. Se empatar, basta ganhar os 2 jogos no Brasil que ele está dentro. Se ganhar, mais ainda. Então o Flamengo depende só dele na Libertadores. O time não jogou bem. Eu achei até que o Felipe Luiz morreu com o Felipe Luiz, que faz um grande trabalho hoje, a recomposição do Flamengo, você vê, retoma a bola muito rapidamente, é um time muito bem treinado, mas eu achei que no jogo contra a LDU ele não podia morrer na altitude com uma substituição sem fazer, na verdade com duas, né? Porque a última que ele fez, faltando um minutinho, quando ele bota o Varela, porque o Ayrton Lucas desaba, ele tinha que ter feito antes, porque o Ayrton Lucas já estava exausto. Porque se você precisa melhorar o físico do time na altitude, você não pode terminar com uma substituição não feita, quer dizer, não pode. Claro que se você faz depois alguém machuca, aí vão dizer que pô, o time jogou por 10 porque é o treinador, mas olhando assim, acho que o Flamengo deveria ter feito, mas enfim, que guardasse para o finalzinho e tivesse feito aquela do Ayrton Lucas, mas Felipe Luiz é só elogio. Estou falando que eu estou conversando aqui com vocês. Conseguiu fazer o Flamengo trazer um ponto precioso do Equador. O time não jogou bem, mas foi guerreiro e conseguiu aí uma pontuação importante para a sequência da Copa Libertadores da América.
Bom, acho que a rodada é essa. O Flamengo assumiu a liderança do campeonato com a vitória sobre o Corinthians. O Palmeiras ficou em segundo. Vamos conversar mais. Vamos ver aqui a classificação rapidinho. Deixa eu botar aqui no meu. Ó. O Flamengo tem 14, o Palmeiras 13, o Bragantino 13, o Cruzeiro 10, o Fluminense 10, o Inter 9, o Bahia 9, o Botafogo 8, com o Ceará e São Paulo. São Paulo fecha ali os 10 primeiros com 8 pontos. O Botafogo da Paraíba, que é o próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil, empatou com a ABC sem gols, João Pessoa, o jogo será em São Luís, está com 3 rodadas da Série C, 5 pontos na sexta posição. Uma vitória e 2 empates. Né? O Guarani, tradicional Guarani, caiu da Série B para C, está com 0, não pontuou ainda. E o Náutico, tradicional, o Náutico do Recife, perdeu para o CSA, está com 1 ponto. Com os dois, esse campeonato está muito no início, mas começam com risco de cair para a Série D. Imagina isso. Então, é isso. Quer dizer, é um time perigoso, é um time que não é um time que está perdendo para todo mundo, mas acho que o Flamengo, se jogar bem, vai conseguir aí triunfar já fora de casa e ficar tranquilo para avançar na Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Marcelo, você é o cara, hein? Brian, Gilberto, Bruno, todo mundo aí da equipe, Leandro, Edson Marques, um abraço para todo mundo, para você de casa também. E fiquem conosco, canal Flamengano, o mais querido do Brasil. Valeu, gente. Na vitória ou na derrota, sou Flamengo até o